Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ivan do canal Opinião Investimentos. Hoje é o dia de falar sobre fundos imobiliários. Pois é, vamos falar sobre os fundos de fundos. É hora de comprar fundos de fundos? Como você já deve estar sabendo, os fundos imobiliários estão em queda. A maioria dos fundos estão em queda, alta da Selic, alta da inflação. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu like ou dislike também, se você chegar até o final do vídeo e você não gostar, mas deixe seu comentário com a sua dúvida, sua crítica, sua sugestão. Não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo citado. Afinal de contas, o que é fundo de fundo? Fundo de fundo é um fundo imobiliário que investe em outros fundos. Em outras palavras, por meio dos FOFs, o investidor tem acesso a diversos fundos em apenas uma única aplicação. E aí já começa a primeira vantagem do fundo de fundo. Com apenas uma cota, que pode ser 70, 80, 90, 100 reais, você já pode começar a diversificar o seu patrimônio em imóveis. Como assim, Ivan? Como é que sim, com uma cota só eu já posso diversificar? Sim, um fundo de fundo é um gestor. Quando você compra uma cota de um fundo de fundo, você está delegando a gestão da sua carteira para um gestor profissional. Está aí mais uma vantagem, uma gestão profissional da sua carteira, principalmente se você é iniciante, se você não tem muito tempo de ficar lendo relatório gerencial das centenas de fundos que existem, você delega para o gestor, você compra a partir, tem fundo aí que está sendo negociado a R$ 68, a 70, 90 reais, a partir de uma cota você já consegue investir em um fundo, você já investe ali em vários fundos. Outra vantagem, como eu falei, você não precisa ficar lendo relatório gerencial, mas cuidado, o mais importante no FOF é você analisar a gestão. Não é porque é um fundo reconhecidamente para iniciantes que você também não deve estudar. Não é só chegar lá na B3, escolher lá, ir lá no Status Invest, escolher qualquer fundo imobiliário aleatório e sair colocando. Não, você tem que ver também a gestão. E como eu escolho a gestão? Você tem que ver, existem algumas dicas. Qual é a primeira dica? Saber se o gestor daquele fundo participa de lives no YouTube ou de lives no Instagram. Por que isso? Porque ali ele está se expondo, ele está respondendo a dúvidas, ele está colocando a cara dele na janela. Então ele está ali exposto a haters, a pessoas que gostam, a pessoas que não gostam, e ali ele tem que ser transparente. No relatório gerencial, ele coloca lá um monte de coisa bonitinha, coisas verdadeiras, é claro, mas ali quando ele está exposto na internet, ele tira dúvida, ele está exposto a qualquer dúvida. É uma relação, não é uma relação unilateral. Ele que faz o relatório gerencial, que é muito importante, você deve ler sempre os relatórios gerenciais todo mês daquilo que você investe. Tem alguns gestores que não aparecem, aí eu já fico, o fundo é bom, mas a gente já fica um pouco ali descomposto, porque o cara não faz live. Também ver gestões passadas, ver se aquele gestor já participou de algum fundo que deu rolo. Às vezes o fundo muda de nome, às vezes ele sai de um fundo, vai para outro, então veja também o histórico daquele gestor. Às vezes você pegando o nome da pessoa, botando no Google, você já acha. E vê também se não tem problema aí, que nos fundos imobiliários, uma indústria nova, não tem tanto problema, como por exemplo corrupção, com o governo. E outra coisa também, você manda um e-mail pro fundo imobiliário. Chegar lá no fundo imobiliário, coloca o código lá, por exemplo, MGFF11, coloca lá, entra no RI, entra no site do fundo, vê lá o e-mail, manda o e-mail. Se responderem em até 24 horas, eu considero isso um prazo bastante razoável. Uma desvantagem dos fundos é a chamada dupla taxa de administração. Por que isso? É um fundo, primeiro que você tem que pagar uma taxa de administração, taxa de gestão também, muitas vezes cobra-se junto, para aquele gestor comprar outros fundos. Como ele compra outros fundos, ele também tem que pagar uma taxa de administração, mas claro, administração e gestão, mas ele não tira do bolso dele. Quem paga isso é você cotista, mas eu não vejo esse um problema. Vejo que se o fundo de fundo está dando um bom resultado, o fato de ter uma dupla taxa não faz tanta diferença assim.
Porém, como eu falei no início, os FOFs são fundos normalmente vistos para iniciantes, mas tem um problema aí. Nem esse FOF também não é tão fácil de analisar. Como eu falei, você tem que ver a gestão. O principal é a gestão, mas exatamente qual fundo escolher? Poxa, tem vários, mas qual o problema no atual contexto? Como eu falei, estou gravando em finalzinho de setembro de 2021. Nesse momento, a Selic está em alta, e quando a Selic está em alta, a pessoa física ela tende a sair da renda variável, que fundo imobiliário é renda variável. Eu sei que muita gente entrou lá quando a Selic estava a 3, a 4, a 3, a 2%. Muita gente saiu da renda fixa, estava pagando muito pouco, 2% não é nada, e indo para fundos imobiliários com aquela ideia de ser uma renda fixa mais atrativa, uma renda fixa que paga mais. Só que isso é engano, porque o fundo imobiliário não é renda fixa, embora alguns analistas, não analistas, né, algumas pessoas aí na internet, perfis de Instagram, há muito tempo, já tempo que eu não vejo isso, que fala, não, que fundo imobiliário é como se fosse uma renda fixa. Não é renda fixa. Falar como se fosse renda fixa é um erro. Então, muitas pessoas foram para os fundos imobiliários não por estar investindo em imóveis, mas porque simplesmente a Selic caiu. E agora que a Selic está subindo, o pessoal está saindo também, está vindo uma debandada. E o que acontece? O fundo de fundo, ele ganha dinheiro de duas maneiras, através do ganho de capital e através dos dividendos. Quando o fundo de fundo compra outros fundos, esses outros fundos também pagam dividendos. Então, isso entra para o resultado do fundo, e esse fundo ele tem que distribuir 95% semestralmente, pagar para a cotista em forma de proventos o resultado daquele fundo. E também tem o ganho de capital. O fundo compra 100, quando, por exemplo, a cota chega a 130, o gestor vê que aquela cota já subiu demais, que já não tem mais uma margem de segurança, ele vende aquele fundo, e também o resultado, aquela diferença que ele ganha de capital, também é repassado para o cotista. O que está acontecendo agora? Eu acabei de falar que a Selic está aumentando. Então, as pessoas estão saindo dos fundos imobiliários. Quando você tem um excesso de oferta de cotas, pela lei da oferta e da demanda, o valor da cota cai. Se o valor da cota cai, todos os fundos estão caindo também. É difícil ter algum fundo que não esteja caindo muito nesse momento. Uns caem mais, os de melhor qualidade estão caindo menos, mas estão caindo. Então, como é que ele faz o ganho de capital? Na verdade, ele está tendo uma perda. Por mais você compra 100, o fundo agora está 90, não é jogo ele fazer, se ele vender, ele está tendo prejuízo, vai ter uma perda, não é o ideal que o gestor faça isso. Ivan, no ano passado foi permitido que operasse vendidos, fundos operassem vendidos, ou seja, aluga a cota a R$90 a cota, apostando na queda, tá 80, vende, ganha esse capital. Mas tem um problema que muitos regulamentos ainda não foram alterados, então tem a questão jurídica, ainda tem problemas de liquidez, o mercado é muito pequeno, a coisa fica meio complicada para fazer essa operação vendida. E com relação aos dividendos, acaba tendo queda também. Falei, às vezes muitos desses fundos têm lajes corporativas, que perderam aí o home office, ainda não voltou tudo ao normal. Está voltando aos pouquinhos. Vou fazer, inclusive, outro vídeo sobre lajes corporativas. Enquanto esse não está tendo um ganho de capital bom, o dividendo está entrando, mas às vezes também tem um apertão, a cota cai. A pessoa física está caindo, acaba vendendo, isso pressiona os preços para baixo. Mas é aí que o gestor precisa de você, que você tem que saber que o fundo de fundo ele tem que ser comprado barato. Como assim? Sim, preço sobre o valor patrimonial P/VP. O ideal no fundo de fundo é você sempre comprar abaixo de 1. E a maioria, para não dizer todos os fundos de fundos hoje, estão negociando abaixo do valor patrimonial. Os exemplos são o MGFF
e o RBRF11. Só lembrando que não é uma recomendação de compra dos fundos. Ambos, esse MGFF e o RBRF, estão no momento da gravação desse vídeo com um valor cerca de 14% em relação ao seu valor patrimonial. Pois 14% é um bom desconto, verdade. Como eu falei, o fundo compra outros fundos. Esses fundos estão comprando fundos mais baratos, que estão abaixo do valor patrimonial. E o próprio fundo também, como é renda variável, pessoa física está vendendo, não está confiando na gestão desses fundos, está vendendo também. Isso pressiona ainda mais os preços para baixo. Então entendam, por isso que naquela euforia de janeiro de 2020, antes da crise sanitária, estava tudo vários acima do P/VP, acima de 1. Não é fundo, coloque na sua cabeça, fundo de fundo tem que ser comprado abaixo de 1. Quando você compra um fundo de fundo, está abaixo do valor patrimonial, você está dando dinheiro na mão do gestor, sim, para que ele compre outros fundos mais baratos. Para daqui a 1 ano, 2 ou 3, investimento em fundos imobiliários é de longo prazo. Inclusive, os fundos de fundos compram lajes corporativas, compram shopping. É um investimento para, no mínimo, por baixo, 3 anos. Você pode colocar o dinheiro agora. Aliás, se você resolver colocar no fundo de fundo, lembre-se, isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, lembre-se. A Selic está aumentando, os juros futuros também estão aumentando. A NTN-B 2035-45 também está aumentando a taxa pré-fixada. Quanto mais aumenta, a pessoa física continua tirando dinheiro da bolsa, continua tirando dinheiro dos fundos imobiliários, então cota ainda tem como cair. Você pode estar, eu estou bastante inseguro em comprar agora mesmo com esse baita de um desconto, mas você tem que, por isso você pode esperar então, se você está inseguro, você espera cair mais, só que ninguém sabe se vai cair mais. Se você for colocar dinheiro no fundo de fundo, coloque pouco dinheiro, diversifique, estude, ou com também fundos de recebíveis, tem fundos aí de galpão também com bons preços e de lajes também. Você vai diversificando o seu dinheiro, não vai sair socando o teu dinheiro todo em fundo de fundo, porque ainda pode voltar a cair ainda mais. Mais um recado, eu tenho um curso de fundos imobiliários, vou deixar o link na descrição do vídeo. Espero ver vocês no próximo vídeo.